Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Pedimos aos irmãos e irmãs presentes a gentileza de desligarem os celulares ou colocar no modo silencioso para evitar, às vezes, de tocar durante a reunião e provocar alguma dispersão, muitas vezes até na própria pessoa, Bom, meus amigos, vamos dar início com a nossa prece, como a gente sempre faz. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Senhor Jesus, Mestre amado, amigo querido, nesse instante, Mestre, ao iniciarmos a nossa primeira reunião de estudos evangélicos de terça-feira deste ano de 2026, é com muita alegria e gratidão que o fazemos por meio da nossa prece. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que nos é dada de mais um ano de vida, mas em especial pela oportunidade que temos de estudar, de aprender o vosso bendito Evangelho, sob as orientações e luzes da doutrina espírita, que tanto tem nos ajudado na compreensão do amor, da justiça, da misericórdia, da bondade de nosso Pai Celestial. Nesse instante, Mestre, com os corações agradecidos, rogamos ao Senhor que nos conceda o amparo e a inspiração de que necessitamos na leitura, nos estudos, bem como também para que o alto nos ajude na compreensão e em sentirmos em nossos corações essas lições que são sempre de grande valor. Pedimos ainda, Mestre, que o Senhor traga a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, bênçãos de paz, de saúde, de muito bom ânimo, de muita esperança, de muita fé, a certeza do amparo, da proteção e da assistência de nossos bondosos guias e benfeitores, nossos anjos de guarda, representando sempre a presença divina na vida de todos nós. Que possamos, Mestre, ao longo desse ano, nos unirmos nos estudos, no aprendizado que essa casa sempre nos proporciona, bem como nas tarefas e trabalhos que ela nos confia, lembrando-nos sempre que tudo que aqui fizermos, que o façamos lembrando-nos de que aqueles irmãos que chegam até nós representam o Senhor mesmo, pelas necessidades de toda a ordem que se aportam nessa casa, inclusive em cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. Para a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós iremos estudar, dentro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Sede Perfeitos, o item de número 4, intitulado Os Bons Espíritas. É um texto, é uma mensagem de Kardec, na qual o codificador fala assim conosco: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados assim expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que outro. A referência aqui, meus irmãos, é o item anterior, de número 3, que diz respeito ao homem de bem.
Seguindo, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes apreendem as consequências nem o alcance moral, ou se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Há alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misterioso e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ao vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não, tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Aqui se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Alguns, ainda muito tenazes, muito fortes, são os laços da matéria, para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura, se lhes parece sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo, que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em resumo, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é como um músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem firme vontade. Conjugado, meus irmãos, com esse texto de Kardec, nós temos a pergunta de número 919 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Resposta:
Um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Essa pergunta tem uma linha A, uma segunda parte que é extensa, só que nós vamos dedicar a leitura e o comentário dela na hora dos comentários, para a gente não estender muito aqui agora, tá bom? Bom, meus irmãos, passamos a palavra a Luciana para que ela dê início aos comentários da noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva nessa noite gostosa de estudos, que a espiritualidade amiga nos entoa, nos auxilie, né? E nada melhor do que iniciarmos o ano com essa belíssima mensagem e orientação de Kardec a nós espíritas, buscando ali nos mostrar a nossa responsabilidade frente ao nosso compromisso, frente àqueles que não têm essa oportunidade bendita, né? Que ainda se encontram aí em meio às dificuldades, às dúvidas, que não têm essa oportunidade que estamos tendo hoje, desse alimento, desse banquete espiritual, né? Que nos traz esse fortalecimento para continuar nessa nova etapa, desse novo ano. Bom, e como foi lido a nós, no início do item 4, Kardec ele vai fazer menção ao item 3. Então, nós vamos lembrar um pouquinho do que Kardec vem nos falar no item 3 sobre o homem de bem. Então, vamos lá. Kardec ele nos fala que o homem de bem é justo, é caridoso, é amável, é sereno. O homem de bem, ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Ou então ele busca viver a máxima do Cristo, fazer aos outros o que desejaria que os outros vos fizessem. E o Espiritismo nos apresenta como a regra de ouro. E o Espiritismo, ele nos explica como a aplicação da prática da lei do amor, da lei de justiça e de caridade. O homem de bem, ele é fiel ao Pai. Ele reconhece a sua dependência, ou seja, ele reconhece que ele precisa do Pai para se organizar, para se equilibrar, para seguir o bom caminho. Ele reconhece a sua fragilidade. Então, ele é leal, ele respeita as leis do Pai. O homem de bem, ele crê na vida futura e por isso mesmo ele coloca os bens espirituais acima dos temporais, dos materiais. Ele tem aceitação, é resignado, porque ele sabe que as provas, as vicissitudes são experiências iluminadas, como aqueles discos de lapidação, né, que vão ali naquela pedra bruta e vão lapidando em busca daquela gema valiosa, né, que tem o seu brilho próprio. E é assim que funcionam essas vicissitudes, como os discos de lapidação do nosso ser, nos moldando, buscando em nós essa luz que muitas vezes está ofuscada ainda pelas imperfeições que trazemos. O homem de bem, ele retribui o mal com o bem. E no bem que ele pratica, ele não exige nada em troca. Ele não exige condições. O homem de bem não alimenta o desejo de vingança. Ele busca, estuda as imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. É o que nós vamos ver depois na questão 919, conhecer a si mesmo. Ele é humilde, não se vangloria
pelo valor, pela riqueza ou pelo talento que ele venha possuir. Ele usa esse talento não só em benefício próprio, mas também em benefício dos outros. O homem de bem não é vaidoso. O homem de bem sabe que todos somos iguais perante Deus e usa a autoridade, a sua condição, que muitas vezes ele traz, em uma experiência de uma nova existência. Ali o poder, a autoridade, ele sabe, ele usa com equilíbrio, não permitindo ali que o orgulho, a vaidade, o egoísmo tornem essa posição que é temporária num deslize maior, trazendo aí prejuízos a si e àqueles que caminham. Então, aqui nós lembramos de algumas qualidades que Kardec nos fala sobre o homem de bem, entendendo ali, trazendo ali dentro do conhecimento ainda limitado que nós temos frente ao nosso estágio da evolução. E ali então, lembrando aqui as qualidades do homem de bem, nós voltamos aos bons espíritos. E como foi lido a nós no primeiro parágrafo, nos fala que bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, olha a lembrança aí que Kardec nos traz do Espiritismo ser aquele que nos proporciona um crescimento do raciocínio, nos convida a buscar aí o desenvolvimento do raciocínio e do sentimento. Então o Espiritismo ele traz esses dois pontos e Kardec lembra aqui no início. Então, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva os resultados acima. Então, essas qualidades em que falamos do homem de bem, elas caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que um mesmo é que o outro. E ele diz mais: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. É a fé raciocinada, Nós fizemos um estudo interessante sobre a fé raciocinada, Ela vem nos trazer o discernimento, ela vem nos explicar muitas coisas. E ele diz aqui, lembrando Jesus, quando ele diz em Mateus, no capítulo 5, eu não vim destruir a lei, sim, vim fazer cumprir. Ele veio relembrar, fazer cumprir, nos ajudar o homem a entender como colocar em prática as leis divinas. Ele nos lembra também, como diz Jesus, que o Consolador, que o Pai enviaria em seu nome, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, por isso que Kardec diz que o Espiritismo não vem trazer nova moral, ele vem fazer lembrar, acender a chama viva ali dos ensinamentos da Boa Nova, do Evangelho nos nossos corações. O Espiritismo, ele vem reviver essa chama e, como também diz Cristo, ensinar todas as coisas. Então, perante a nossa maturidade, ao que nós sabemos, foram-nos reveladas novas coisas, aprofundado esses conhecimentos. Mas nada é além dos ensinamentos do Cristo, O Espiritismo, como diz Emmanuel, o Espiritismo, ele descortina, o Evangelho, contudo, orienta.
O Espiritismo, ele informa. O Evangelho, todavia, ilumina. O Espiritismo entusiasma. O Evangelho, porém, santifica. O Espiritismo leciona. O Evangelho, no entanto, define. Então, nas palavras de Emmanuel, nós percebemos, né? Emmanuel traz ali a relação, como podemos dizer, complementar entre Espiritismo e Evangelho, a nos dizer que os dois caminham juntos, né? E nós percebemos, muitas vezes, quando as pessoas chegam próximo a nós e perguntam qual fé, né, nós seguimos, e que nós falamos aqui, eu sou espírita. A primeira coisa que a pessoa faz é associar Espiritismo a fenômeno. E é o ponto que Kardec vai nos falar no segundo parágrafo, né? Que Espiritismo não é fenômeno. Então, cabe a nós, como espírito, tirar esse equívoco, né? Jogar por terra esse equívoco de associar espírito ou espiritismo a misticismos, a rituais, né? Não é isso. A base é Jesus, né? É Jesus a irredivivo. O Espiritismo nos convida a viver os passos do Cristo. É como na época do Cristo, em que ele estava próximo aos apóstolos ali, ensinando, trazendo ali as lições. Esse é o papel do Espiritismo. Nos ligar, nos fazer lembrar os ensinamentos. Então, o Espiritismo é Jesus. Tá? E cabe a nós estar ali, né? Informando e tirando esse equívoco que há, associando a fenômeno. Então, como dizemos no segundo parágrafo, Kardec nos diz que muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhe apreendem as consequências nem o alcance moral, ou seja, se os apreendem, não se aplicam a si mesmos. Aí ele traz perguntas. Aqui atribui isso a alguma falta de clareza da doutrina? E aí ele responde, não. A doutrina, ela é clara, ela veio para todos, ela não faz distinção, né? E ele diz, olha, a clareza é da sua essência mesmo, e de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa. E seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto, né? A classe desfavorecida. Então não há assim, eu não preciso ser um sábio, eu não preciso ter uma inteligência aprimorada para entender o Espiritismo, né? E ele nos fala que logo, será então necessário para compreender uma inteligência fora do comum? E aí ele responde, não é necessário. Tanto que há homens de notória capacidade, ou seja, homens muito sábios, que não conseguem compreender. Por quê? A doutrina espírita, ela é investigativa, mas ela não pode ser só investigativa, baseada em raciocínio. Ela tem que ser desenvolvida moral para ser entendida. E aí ele vai explicar aqui, ao passo que inteligências vulgares, ou seja, aqueles que não são tão sábios, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Então, para entender esses delicados matizes, acima, né, quando nós falamos do desenvolvimento das duas asas, a moral, ela precisa ser desenvolvida até mais do que a primeira, para que as informações trazidas nessas investigações não sejam equivocadas, para que possa ser elevado o pensamento, né? E ali ele diz então, sobre provém
isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observam, enquanto a parte essencial, que é a do espírito, exige um certo grau de sensibilidade. Aí falando aí do desenvolvimento moral. E logo ele vem falando, em algumas ainda muito tenazes, são os laços da matéria que permitiram que o espírito se desprenda das coisas da terra. Então ele já vem nos chamando a atenção aqui sobre esses laços tenazes. São laços, são situações que nos prendem ainda à matéria e que são de difícil ruptura. Laços tenazes são difíceis rupturas, né? Não se quebram fácil. E aí ele fala, a névoa que os envolve tira-lhe a visão do infinito, de onde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Aí nós lembramos aí do início ali da introdução do livro Libertação, de André Luiz, quando ele traz a história daquele peixinho vermelho, né? Eu não sei se alguém já leu, conhece, e é bem isso que ele está dizendo, né? De um lago em que havia ali os peixes, e todos ali estavam acostumados àquela vida, né? Em que se fartavam ali com o que caíam no lago, e tinha o peixinho que buscava ali algo diferente. Então ele sempre estava nadando, ele estava buscando, até que ele encontra ali uma parte de um escoador, né? Onde saía ali a água. E ali, naquela grade, ele começa a investigar e resolve sair daquele lago, em busca de novos lugares diferentes. Esse peixinho era criticado, né? E acabou que ele foi sozinho. E ali ele passou por situações difíceis, passou por medo, enfrentou dificuldade, até que ele conseguiu chegar ao mar. Dali ele enfrentou também dificuldades e conseguiu chegar a um local em que ele achou ali uma vida ambulante. E logo ele resolveu voltar e falar para aqueles que se achavam presos no mar que existia algo a mais, mas não foi entendido, né? Foi considerado louco e foi expulso daquele lago. E ali ele volta então para aquele lugar que ele achou, né? Para aquela vida plena, para aquela vida diferente, para aquele algo a mais. E aqueles que estavam no lago, acostumados ali com aquela vida, é o que Kardec nos fala aqui, né? Essa névoa ali que limita o seu conhecimento, que limita ali a uma vida só, ao material, né? E ali eles ficam no lago, vem uma seca muito grande e eles acabam atolados ali, né, no lodo e perecendo ali, né? Nos mostrando que muitas vezes por nos deixar, né, essa visão em que nós temos, essa névoa que toma conta dessa visão, não permitindo que busquemos outras situações, né, outros caminhos, que aí requer o esforço de cada um, essa busca. E ali então, esse perecer é o estacionar. Nós estacionamos, nós tiramos de nós a possibilidade de evoluir, de aprender, de trabalhar, porque essa é a proposta do ser, essa é a proposta, é melhorar, é evoluir, é tirar de nós, e por isso nós temos a bendita reencarnação, né? É a oportunidade nova de aprendermos, e cientes disso, nós temos que aproveitar essas oportunidades,
que nos são dadas para a nossa melhoria, né? Para a nossa busca. Não é fácil, é difícil, é um caminho difícil a percorrer. São imperfeições arraigadas que nós temos que ter muita força para tirar, mas é preciso bom ânimo. É preciso, aí nós falamos da fé, né? É preciso ter essa fé, acreditar que nós vamos conseguir. Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, né? Disse Cristo, e Ele está conosco, e Ele nos enviaria o Consolador para aqui, para que nos aclarasse e nos ajudasse nesse trabalho de busca, para que possamos vencer também essas dificuldades que o mundo nos traz. E ali ele continua a nos falar, e aqui agora é um ponto de atenção, porque ele vem falando aqui dos espíritos imperfeitos. Por que ele traz esse ponto? Porque muitas vezes no meio espírita há essa limitação. Há os que se ligam mais em fenômeno e esquece da parte do Evangelho, e esquece desse trabalho de renovação, né? E é o que ele diz aqui. Os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio do caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformar. Né? Obrigação, olha a palavra que ele diz. Né? Esse é o nosso compromisso frente à eternidade. Né? Porque a evolução ela não se para, é algo natural. Ninguém consegue conter a evolução. Né? Então, o nosso compromisso é seguir, é caminhar, é evoluir. O nosso desejo, o desejo de ser, é ser feliz. Né? A gente nos diz isso, esse ano é uma das nossas buscas, né? Quando chega o final do ano, a gente fala, esse ano eu quero ser, ter mais momentos alegres, eu quero ser feliz, eu quero ser mais calmo, ser mais paciente, eu quero ter paz, é um desejo nosso. Mas nós esquecemos que no mundo a felicidade, né? As alegrias são efêmeras, são passageiras. A verdadeira alegria nós alcançaremos quando alcançarmos a perfeição. Né? Então, aí ele nos fala, né, dessa responsabilidade e da nossa obrigação da reforma íntima. E ele fala, então guardam a sua simpatia para os que compartilham as fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Então, para que a gente possa realmente estar nesse processo de renovação, né, de burilamento, o primeiro passo é compreender a doutrina. Compreender que a base da doutrina é Jesus. Então requer de nós o estudo. Não adianta eu chegar, isso vai me ajudar, é claro. Eu pegar uma obra, ler, aí eu pego a outra, leio, aí eu chego e falo assim, nossa, esses 2 meses eu li 10 obras, todas bonitas. Aí você fala assim, mas de que você leu? Qual obra você leu? Do que está falando? Aí às vezes eu não tenho resposta. Por quê? Porque não foi extraída a essência dos ensinamentos. E para que se possa tornar mais fácil, né, esse nosso trabalho, nós precisamos extrair das obras a essência. Ler por ler vai nos trazer uma informação? Sim, mas não vai nos ajudar na nossa melhoria, na nossa renovação. Nós nos mostrando ali
o que devemos seguir, para onde ir, as decisões a tomar. Nós precisamos lembrar que nós precisamos colocar em prática, e é através do trabalho que nós vamos conseguir modificar as nossas ações, né? E nos guiar pelos melhores caminhos. E ele finaliza então a nos dizer que aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro é sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que noutros se conservam inerentes. Olha a importância aí do extrair a essência dos ensinamentos, né? Em suma, é tocado no coração pela que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem som, né? É fantástico isso que ele coloca, né? Uns percebem o som de uma forma assim, a trabalhar todos os sentidos, né? Nós temos uma obra da Disney chamada Fantasia, que ele traz muito isso, nos mostra muito isso, né? Ele trabalha ali os sons com todos os sentidos, trazendo músicas, trazendo nas músicas formas, cores. Então, uns veem aquela obra buscando ali, entendendo o que ele quis passar, essa sensibilidade, esse trabalhar os sentidos. Outros, como eu já ouvi, veem essa obra da Disney como uma obra chata, por não entender o que ele quis trazer. Então, é meio que ele está nos falando. Quando a gente realmente assume esse compromisso de buscar a essência, de entender a doutrina e vivenciá-la dia a dia, buscando entender, e cada estudo que fazemos, mesmo que os temas sejam repetidos, sempre nós vamos ver pontos diferentes. À medida em que nos envolvemos mais, à medida em que conhecemos mais nos é revelado. Essa é a doutrina, né? Essa doutrina eterna, verdadeira, que ninguém consegue destruir. Para finalizar a minha participação, eu gostaria de trazer aqui uma carta aos espíritas de Casimiro Cunha. Então ele diz assim: se foste chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciência daquilo ou disto já eram velhos no mundo, bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sobre o sol, dizia já Salomão. Toda a grande novidade ainda é nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é de aplicar o Evangelho por tua felicidade. Não há espíritos guias nem mensageiros do além que façam mais que Jesus na santa lição do bem. Se já escutastes no mundo a doce voz do espaço, corrige o teu coração, regulariza os teus passos. O além não se comunica tão só para o teu agrado, mas a fim de que realizes o ensino do Mestre amado. Não peças muito aos teus guias completa orientação. Por serem desencarnados, não vivem na perfeição. Às vezes a gente acha, né, a pessoa desencarnou lá, podia me dar uma ajudinha, mas esquecemos que a nossa condição, né, de imperfeito, não é porque desencarnou, virou santo, né? Ainda há imperfeição. O esforço próprio é uma lei das mais nobres que há na vida. A morte não representa liberdade redimida.
Registre as tuas perguntas no instante de tuas preces. Não sabe o que desejas, mas Deus sabe o que merece. Cumpre sempre os teus deveres. Trabalho e realização são das preces mais sublimes da tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida que esclarece além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afaste da tarefa de paz e de redenção. Não te percas no caminho, és bem um trabalhador, de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Casimiro Cunha. Que Jesus nos abençoe. Meus caros amigos e irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Com o passar do tempo, nós vamos percebendo que todo tema, todo estudo que a gente vai fazendo aqui na nossa casa tem uma razão de ser, às vezes um tempo adequado. E não é à toa, certamente, que a espiritualidade amiga, que dirige todos os esforços nossos aqui nessa casa, nos encaminhou esse tema para o estudo justamente nesse que é o primeiro estudo de terça-feira, tema presente no capítulo 17, porque quando a gente, meus irmãos, encerra um ano e inicia outro, é muito comum nós fazermos as chamadas reflexões de final e de início de ano, sobre como foi o nosso ano que se passou, o que a gente planeja ou espera para o ano que se inicia, e isso é muito positivo. E normalmente o que às vezes a gente faz no aspecto material, vem a doutrina espírita e pede para a gente o seguinte: olha, não se limite a isso. Quais são suas metas da alma? Quais as metas do seu espírito, do seu ser eterno? O que você almeja? O que você tem por fazer e o que você gostaria de daqui a um ano ser um pouco melhor do que hoje? E aí, meus irmãos, vem o estudo de hoje, que começa com o título do capítulo, dizendo assim para a gente: sede perfeitos. Sede é o verbo ser na forma o quê? Imperativa. Está no imperativo. É uma ordem dada por quem? Quem falou isso? O Cristo. Sede perfeitos, ou seja, busquem a perfeição. Essa, em resumo, a grande meta da alma, ano após ano. Só que essa busca da perfeição tem os seus caminhos, tem os seus mecanismos. E é justamente nessa linha hoje que nós vamos ter o auxílio dos espíritos superiores, por meio das obras que estão aqui disponíveis e da página que foi ditada para a gente. Nós vamos perceber aqui o seguinte: se a gente se esforçar em resumir o item 4 do capítulo 17, os bons espíritos, nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, Kardec dizendo que a nossa moral, ou seja, os princípios que a gente segue enquanto espíritas, são os princípios, são as lições que o Cristo legou. Então, a moral espírita é a moral cristã. E aí vem uma pergunta e uma constatação que é a seguinte: ora, por que tantas pessoas, admitindo a existência dos espíritos, admitindo a possibilidade da manifestação deles por meio da mediunidade, admitindo a existência de Deus e outras premissas que fazem parte da doutrina, por que essas pessoas, e aí somos nós, né? Essas pessoas somos nós. Por que nós não lhe apreendemos as consequências, nem o alcance moral, ou não aplicamos a nós mesmos? Ou seja, essa é a constatação. Quantos de nós que, anos após a frequência na casa espírita, o culto no lar, culto do Evangelho no lar, a conversa com um amigo, com um parente, com alguém em torno da doutrina, e ainda assim existe ainda uma discrepância entre a nossa vida prática, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia,
e o que a gente tem estudado, o que a gente tem ouvido, o que a gente tem recebido ao longo do tempo. E aí vem a primeira pergunta: é alguma falta de clareza da doutrina? Aí vem a resposta: não. Por quê, meus irmãos? Esse ponto é fantástico. O Espiritismo não tem alegorias. A linguagem espírita, ela precisa ser clara, objetiva, e quanto mais concisa e resumida, melhor. Nós temos alguns professores que ensinam isso para a gente. Se a gente pega Emmanuel, por exemplo, Emmanuel é um símbolo do resumo, de falar o que é necessário, o que é objetivo, e não ser o que? Prolixo. No Espiritismo não pode haver prolixidade. O que é isso? No linguajar popular, encher linguiça. Eu vou falar uma coisa que eu posso falar em 2 páginas, aí eu gasto 50 para falar aquilo. Ora, eu estou fazendo alguém perder o tempo dela. O que eu poderia falar em 2 páginas, fala em 2 páginas. Seja claro, objetivo. Então, no Espiritismo, nós não temos falta de clareza, não temos rebuscamento, ou seja, uma linguagem. Se a gente pegar um clássico da literatura, Machado de Assis, se a gente pegar, enfim, essas obras clássicas que a gente estuda na escola, nas escolas de letras, etc., nós vamos ver ali neologismo, palavras novas, termos difíceis. Um professor precisa explicar a gente o que o Espiritismo faz. Tem uma linguagem nobre, mas sem erudição, para que ela seja clara e ao alcance de nós todos. Aí vem a segunda pergunta: é necessário uma inteligência fora do comum? Ser muito inteligente para entender a doutrina? Também não. A prova disso é que muitas vezes nós temos jovens que a compreendem com muita clareza, ao passo que nós temos pessoas que às vezes têm uma grande bagagem cultural e que não entendem, têm dificuldade de entender. Por quê? Mais uma questão de maturidade da alma, de maturidade do espírito. Qual a grande razão, então? Aí está aqui no parágrafo seguinte: em muitos de nós ainda são muito fortes os laços da matéria para permitir que o espírito se desprenda das coisas materiais. E olha só, meus irmãos, o que nós estudamos sábado passado aqui? Quem não esteve conosco pode depois rever lá no vídeo que a gente tem disponibilizado. Nós estudamos o primeiro e o segundo item do capítulo 16, falando do mancebo de qualidade, que foi um rapaz que um dia procurou Jesus, dizendo para o Cristo o seguinte: ó mestre, eu já me considero uma pessoa que honra meus pais, que procuro seguir as leis. Ou seja, e ele era de fato um rapaz que tinha suas qualidades, tinha os seus valores. E aí ele perguntou para Jesus: o que fazer, o que mais fazer para possuir a vida eterna? Ou seja, para que eu tenha uma situação de paz, de alegria, para que eu seja seu seguidor, para que eu desfrute disso que o Senhor promete, por exemplo, no seu sermão das bem-aventuranças. Aí Jesus virou para ele e disse: só te falta uma coisa. Você vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Nessa hora ele entristeceu, ele estava extremamente entusiasmado, ele entristeceu, saiu cabisbaixo da presença do Cristo e nunca mais procurou o Mestre. E aí foi o que a gente explicou sábado passado. Não é que Jesus quer de nossa parte um voto de pobreza, mas muitas vezes, até que ponto nós ainda estamos muito apegados ou aferrados às coisas da matéria, ao ponto da gente não valorizar ou não priorizar o que de fato é prioritário, que são as questões e os assuntos da alma, do nosso ser eterno, do nosso espírito. Esse é o grande obstáculo. Foi colocado por Kardec, ou seja, por estarmos muito presos às coisas da matéria, nós temos dificuldade em pegar tudo isso que a gente tem estudado e fazer o quê? Aplicar na nossa vida prática. Mudar a nossa realidade, mudar a nossa conduta. E aí, meus irmãos, vem uma das frases que todos nós, na condição de espíritas, não é à toa que ela aqui no Evangelho de todos nós, quem tiver com o Evangelho aí vai perceber. Essa frase está em itálico, ela está destacada no texto, que é o quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más ou suas más tendências. Então vejam o conceito que o codificador nos colocou, que é um conceito chave para nós. O verdadeiro espírita não é o médium mais desenvolvido. O verdadeiro espírita não é o que fala melhor quando está na exposição dos temas. O verdadeiro espírita não é o que lê, o que estudou mais. Não é o que tem mais tempo de fraternidade. Não é o que tem um cargo ou uma responsabilidade definida no grupo. Não é o que mais participa de trabalhos voluntários na casa. Nada disso. Nada. Quem é o verdadeiro espírita? Quem é o espírita mais louvável? Qual de nós, na qualidade de espíritas, se destaca? Aquele que mais se esforça em se transformar. Então, talvez, meus irmãos, na qualidade de verdadeiro espírita, vai ser algum de nós que um dia tinha um vício terrível, que tinha inclinações muito difíceis, que tinha péssimos hábitos, que às vezes não perdoava, não conseguia perdoar, ou que tinha um vício que achava que era maior do que ele, ou que era extremamente apegado àquilo que ele tinha, ou que ele julgava que era seu, e que fez um esforço silencioso, oculto, desconhecido da maior parte das pessoas, para se tornar uma pessoa melhor. Esse sim merece o título de verdadeiro espírito. Então, meus irmãos, isso acende um alerta e uma advertência muito importante para nós. Porque às vezes, se nós chegamos ao movimento espírita, possuindo algumas qualidades da alma, que já nos livraram, devido às experiências das vidas passadas, de um ou de outro vício, de um ou de outro deslize, fazendo com que a gente já seja bonzinho, não é que aquela pessoa lhe parece que ele é uma pessoa boa. Ele ajuda, ele perdoa, ele estuda, né? Agora, se ele chegar daqui a um tempo, recebendo tudo que a doutrina espírita lhe ofereceu, e se ele chegar ao fim da vida sendo a mesma pessoa que ele era no começo, ele tirou o quê? Nota 0. Porque ele não se transformou. Quem que vai passar ele? Talvez uma criatura que chegou cheia de falhas, de dificuldades, de erros, de desequilíbrios, mas que fez um esforço enorme para ser um pouco melhor do que ele era antes. Esse avançou mais. E o que é pior, o que já era bonzinho, né? Porque o bonzinho não é bom. Bonzinho é quem já tem um início de bondade. Talvez ele vai ficar estacionado. Ele se acomodou, achou que ele já era bonzinho, acomodou-se, né? Perdoava mais ou menos, ajudava mais ou menos, apegava aos bens materiais mais ou menos, honrava os pais mais ou menos. Na verdade, ele acabou ficando no mais ou menos, estacionou e não teve o título de verdadeiro espírita. Então, meus amigos, é essa frase, tal como a gente tem quando a gente abre a contracapa do Evangelho e vai estar lá assim, ó, fé inabalável, deixa eu pegar a minha versão aqui, que agora eu confundi uma frase com a outra, mas é uma frase a respeito da fé. Aí, obrigado, Cris. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Primeira frase destacada por Kardec no frontispício do Evangelho, mostrando para a gente que a compreensão, o estudo, a reflexão e sentirmos a doutrina espírita vai construir em nós uma fé poderosa, se a gente se esforçar nesse sentido. E qual seria talvez a segunda grande frase? O verdadeiro espírito é aquele que mais esforços emprega em dominar suas más tendências, em se transformar, em ser uma criatura diferente. Então, meus irmãos, aí a gente para nesse ponto e pensa o seguinte: mas como?
Como fazer isso? Qual o caminho? E aí nós vamos justamente no Livro dos Espíritos. Pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E aí a gente perguntaria, né? Que sábio da antiguidade é esse? Vocês devem saber, né? Sócrates, o grande filósofo grego. E quando a gente fala de Sócrates, meus amigos, aí nós vamos trazer uma novidade que às vezes a gente não costuma comentar nos nossos estudos aqui, mas que está presente para a gente, e às vezes a gente passa despercebido por isso. Lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter aqui no item 4 da introdução o seguinte: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. E aí eu vou ler rapidinho aqui para a gente. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. Uma grande ideia não surge assim de repente. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores, que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, enxergando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reunidos em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, que era uma seita do povo judeu, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Jesus, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontraram e colocado a virtude real acima da hipocrisia e da simulação das formas. Por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que trazia, também ele foi acusado pelos fariseus da sua época, visto que sempre os houve em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Sócrates ensinou isso. Assim como a doutrina de Jesus, só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. Da de Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente resumir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do Cristo. Então, meus irmãos, o que Kardec fez aqui? Ele trouxe 21 pontos das ideias de Sócrates e a correspondência com o que Jesus e a doutrina espírita nos ensinaram, mostrando para a gente a grande coordenação que existe no nosso mundo dentro do progresso humano, que Sócrates veio na qualidade o quê? De um precursor, semear as ideias do Cristo, e ele era um missionário do Mestre. Ele não trouxe essas ideias do acaso ou coincidiu com o Evangelho, não. Ele era um enviado de Jesus. E quem quiser aprofundar e compreender isso um pouquinho melhor, lá no livro A Caminho da Luz, nós vamos ter um capítulo assim, ó, a Grécia e a missão de Sócrates. E aí, meus irmãos, nós vamos ver aqui o seguinte, ó. De todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates, na Atenas antiga. E aí Emmanuel vai resumindo aqui, e lá ao final ele vai dizer assim para a gente, ó. Logo depois, né, que ele foi julgado e condenado a tomar um veneno e cometeu algo, ou seja, foi exterminado, tomou a pena capital, Sócrates abandona a terra, voltando aos páramos constelados, ou seja, as altas regiões espirituais, onde o aguardava
a presença de Jesus. Ou seja, o subalterno foi reencontrar com o superior. O mensageiro com quem destinou a mensagem. Só que aqui eu não pude ler o que está aqui, que é interessantíssimo. Depois fica de para casa aí para a gente aprofundar e entender um pouco melhor. É muito interessante. Inclusive, meus irmãos, as ressalvas que Emmanuel faz a respeito da distorção ocorrida com o que Sócrates ensinou e o que os discípulos registraram. Mesmo Platão, que registrou muita coisa, Emmanuel fala o seguinte, que ele misturou muita ideia pessoal dele com o que Sócrates explicou, principalmente no campo da política. Não é à toa que uma das principais obras de Platão chama-se A República. Então ele vai deixar princípios de Sócrates ali, mas ele vai misturar ideias pessoais que, de certa forma, distorcem. Então, voltando agora para o Livro dos Espíritos, feita essas referências, que tem por um dos objetivos, meus amigos, estimular a gente o quê? Vamos estudar. Nós estamos começando um ano aí, então vamos animar no estudo, vamos pegar as boas obras, os bons livros, vamos aproveitar o tempo, né? Voltando para o Livro dos Espíritos, nós vimos aqui que foi citada a grandeza do conceito de Sócrates, que é o seguinte: conheça-te a ti mesmo. É a necessidade de nós nos conhecermos. Quem sou eu? Quais as minhas imperfeições? Quais pontos da minha personalidade ainda me envergonham? O que eu teria vergonha de assumir ou de falar publicamente? O que eu ainda preciso corrigir e melhorar em mim? Tudo isso nós precisamos fazer um exame, um apanhado sincero, uma reflexão muito séria em torno disso. E aí, meus amigos, a gente pensa assim: qual o meio prático de fazer isso? Aí agora nós vamos ver. E outro sábio, outra grande alma vai nos ajudar. Falando das grandes almas, eu me lembrei aqui de uma frase, se eu estiver errado, alguém que souber pode me corrigir. Se eu não me engano, uma ocasião, Newton disse o seguinte, Isaac Newton: se eu enxerguei mais longe, foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. É isso mesmo, professor? Então tá bom. Nós hoje estamos nos apoiando em ombros de gigantes da alma para a gente poder enxergar mais distante. O primeiro deles foi Sócrates, além do nosso mestre Jesus, que não tem adjetivo, né? O Evangelho do Cristo. Mas, considerando aqui os enviados do Cristo, primeiro o conceito de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. E agora nós vamos ver um outro enviado do Cristo nos ensinando a nos conhecer melhor. Quem é ele? Santo Agostinho. Vejam só. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está exatamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir? Aí Santo Agostinho vai falar assim com a gente, ó: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, perguntava à minha consciência, passava em revista o que havia feito ao longo do dia e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticou durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que fez, pedindo a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditem em mim, Deus o ajudará. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em determinadas circunstâncias do dia. Se você fez alguma coisa que você censuraria se fosse feito por outra pessoa. Se praticou alguma ação que não tem coragem de confessar. Você fez alguma coisa que você não tem coragem de dizer?
Perguntai ainda isso: se fosse o caso de Deus vos chamar nesse momento. Então olha o que Santo Agostinho fala. Pensa o seguinte: se Deus te chamar hoje, né? Se a gente desencarnasse hoje, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos? Ou seja, tem alguém que eu teria vergonha de reencontrar ou rever no mundo espiritual, onde nada é oculto? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. Então vamos pensar o seguinte: olha o que Santo Agostinho falou. Se a gente voltasse hoje e reencontrasse com alguém que a gente ama e admira muito, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, eu teria vergonha? Eu me sentiria em paz de reencontrar? Ele ficaria feliz com a minha conduta atual? Ou se entristeceria? Ou se entristeceria com o que eu tenho feito ou deixado de fazer? E continua Santo Agostinho: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Nós precisamos, meus irmãos, nós não podemos nos esconder de nós mesmos. É necessário que eu seja sincero comigo mesmo e reconheça logo, de uma vez por todas, as falhas que eu preciso combater em mim. Mas direis: como pode alguém julgar-se a si mesmo? Então olha o que Santo Agostinho está fazendo. Ele está fazendo aqui um monólogo. Ele pergunta o seguinte: mas espera aí, como que alguém vai se autoavaliar? E aí ele dá dois exemplos, ó. Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Ou seja, qual que é a tendência nossa? O que eu fiz eu atenuo, o que o outro fez eu sou severo, eu sou rigoroso, né? O avarento se considera simplesmente econômico. Não, estou sendo previdente e não ajuda ninguém, né? O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Não, eu não posso receber esse tipo de ofensa e ficar calado, né? E a minha dignidade? E o meu brilho pessoal? Tudo isso é certo, mas, ou seja, isso de fato acontece, mas tendes um meio de controle que não vos engana. Ou seja, como que a gente escapa dessa autoilusão? Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntem como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Pronto. E se alguém fizesse isso comigo? Vamos lá. Eu não sou avarento, eu sou econômico, eu sou previdente. Eu estou passando a necessidade danada, alguém me procurou, meu amigo, não posso, não tem jeito, né? Estou apertado e tal. Bom, então vamos lá, muda de lugar. E se você estivesse numa situação difícil, que às vezes você não provocou, que você não imaginava, e você soubesse que alguém pode te ajudar, o que você gostaria que a pessoa fizesse? Confiasse em você e te ajudasse. Então, meu amigo, é só trocar de lugar. É o que Santo Agostinho fala. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros. Ou seja, de vez em quando, procura saber o que as pessoas estão falando de você. E não desprezem a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Porque o amigo às vezes tem medo de magoar a gente. Agora um desafeto não. Às vezes ele vai falar mesmo, né? Mas às vezes é dele que eu vou receber o remédio que eu estou precisando. Às vezes é por ele que eu vou o quê? Puxa vida, não é que é mesmo? No fundo ele tinha razão quando ele me falou que, por mais que a forma seja infeliz, por mais que ele tenha me magoado ou ferido, mas ele falou a verdade. E às vezes a verdade dói, né? Conclui Santo Agostinho dizendo assim para a gente, ó:
Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas e não tenham medo de multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Vocês não trabalham todos os dias com vistas a juntar recursos que vos garantam repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto dos vossos desejos? Quem de nós que não preocupa, com a aposentadoria, com o dia que a gente já estiver mais velhinho, já sem condições de trabalhar? Esse repouso não é o objeto dos vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? Pois bem, o que é esse descanso de alguns dias? Porque a velhice também passa rápido e chega o momento da gente partir. Que é esse descanso de alguns dias que ainda é perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá a pena fazer alguns esforços? Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Dona Luzinha, faz a prece para a gente. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, divino amigo, há tanto tempo, Senhor, quando recebeste a missão da construção da nossa escola e recebeste a missão de nos orientar, de dirigir os nossos caminhos, de iluminar os nossos passos. E até hoje, Senhor, nós ainda perambulamos, caminhamos, muitas vezes sem rumo, pela nossa constante imperfeição, em desobedecer, em não seguir. Mas a tua paciência é infinita, o teu amor é sem par, e por isso mesmo, o teu Evangelho está sempre aberto, iluminando os nossos caminhos. E nós buscamos então em Ti, Senhor, a força, a coragem, o bom ânimo e principalmente a perseverança, para que um dia consigamos sim chegar a esse reino que o Senhor mesmo designou como sendo o reino dos céus e que estaria dentro de nós mesmos. E é por isso que nós hoje aprendemos que para encontrá-lo é necessário a nossa reforma íntima, a limpeza da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sentimentos, buscando sempre Jesus, deixar brilhar em nós a luz que é essa luz que resplandece Deus em nós mesmos, essa luz que vai nos fazer chegar onde queremos, onde precisamos chegar, que é a nossa perfeição. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esses momentos únicos na nossa vida, quando nos reunimos para aprender um pouco mais, para buscar um pouco mais de sensibilidade em nossos corações, para fortalecer um pouco mais a nossa fé, a nossa confiança e para buscar essa certeza plena do nosso caminho, sempre iluminado pelo Teu amor, pela Tua luz, pela Tua misericórdia. Pedimos, Jesus, por todos os enfermos, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, pelos asilos, pelos presídios, por onde houver dor, onde houver tristeza, onde houver padecimentos, que aí haja um mensageiro do teu coração, levando a esperança, levando a paz, levando, Senhor, as bênçãos da resignação,
do consolo e da fé. E que seja feito na vida de todos nós a tua vontade, Sobrinho, hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai amantíssimo e bom, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que desejarem os passos, pedimos que formem a fila aqui no centro do corredor.